você, discípulo radical. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração, para o coração da sua equipe, da sua célula. Todos vocês, estamos na última semana de jejum, por isso é necessário mais vigilância, intensificar ainda mais o nosso tempo de oração e de leitura da palavra. Afinal, nós sabemos que estamos vivendo um tempo precioso, oportuno da parte de Deus. Hoje eu quero falar exatamente sobre isso, sobre o mover da parte de Deus para os nossos dias. Essa lição é a última lição dos 21 dias de propósito. E eu quero chamar a sua atenção, até porque temos pregado sobre isso, temos falado muito sobre esse tempo. Dr. Rick Warren, ele fala que o tempo, o mover de Deus, a nuvem de Deus, ela passa como uma onda. E assim como um surfista se qualifica para pegar uma onda, nós também precisamos nos qualificar para pegar o mover de Deus, que vem como uma onda sobre nós, vem como esse tempo sobre nós. E de maneira alguma, como igreja, nós podemos ficar de fora desse tempo. É por isso que eu quero te falar hoje a respeito do mover de Deus, sobre se posicionar para isso. Quando falamos a respeito do mover genuíno da parte de Deus sobre nossos dias, nós podemos falar sobre vários assuntos, nós podemos ver os sinais, podemos ver o que está acontecendo, podemos ver que estamos diante de um tempo diferenciado. Então, inevitavelmente, esse tempo diferenciado nos exige uma postura diferenciada. E é nesse sentido que eu quero te chamar a atenção, porque a respeito desse mover, eu e você, nós devemos ter esse desejo de fazer parte dele, de estarmos inseridos nele, não apenas sermos espectadores, ou seja, estarmos assistindo isso passar. Imagina só como seria frustrante para um surfista esperar por tanto tempo e quando viesse a onda ele não soubesse como lidar com ela ou como se equilibrar nela. Mas é exatamente o contrário. O surfista começa bem cedo a treinar, a se preparar e aperfeiçoar o seu equilíbrio até que ele chega num nível em que ele pode esperar por aquela onda, que pode demorar minutos, dias, até meses talvez, se não estiver muito bom para a onda. Mas o dia em que ela vier, ele vai saber como se comportar diante dela e vai saber como tirar proveito dela. É sobre isso que eu quero falar para você, porque quando se fala do mover de Deus, é importante observar que uma geração vai estar anunciando esse mover e participando desse mover. E eu quero te chamar para ser parte dessa geração, para ser parte desse tempo, para ser integrante desse momento. Quando nós lemos Juízes capítulo 6, versículo 11, nós observamos Deus chamando Gideão, e chamando Gideão para fazer parte de um mover de libertação, para libertar uma nação, para colocar em liberdade um povo que estava sendo escravizado. Nós temos muito ao que nos comparar a esse tempo de Gideão, porque também estamos diante de uma geração que está mergulhada no caos, vivendo um pecado, vivendo separada de Deus, vivendo no mundo do crime e tantas outras coisas que eu poderia falar para você aqui que você sabe. Nós estamos diante de uma geração mergulhada no caos, mergulhada no pecado. E é diante desse tempo que Deus resolve nos chamar jovens diferentes, santos, com compromisso com Deus, que querem viver uma vida diferente, separada. E foi quando Deus chamou Gideão, e é assim que Ele nos chama também. E eu percebo no chamado de Deus para Gideão alguns posicionamentos, algumas posturas, algumas respostas que a gente observa nesse chamado, nesse tempo em que Deus chamou Gideão, que falam de que ele estava preparado para experimentar esse mover da parte de Deus, que vem sobre nós, que é um tempo de avivamento, que fala de um tempo de renovo, de reconciliação, um tempo de arrependimento, fala de um movimento que nunca, jamais foi visto. É Deus trazendo de volta, a glória dele para o lugar certo, é as pessoas reconhecendo a sua posição dentro do reino como servos e ele como Senhor, é Deus sendo reverenciado da maneira correta. São cultos onde as pessoas têm sede da palavra, são cultos onde o pecador se arrepende e chora,
São cultos onde as pessoas não estão atrás apenas dos palcos ou dos holofotes, elas estão atrás da presença de Deus. Esse é o tempo que está sobre nós e que nós não podemos ficar de fora. É um crime, seria muito frustrante, seria muito triste observar uma geração de jovens ficando de fora desse mover. É por isso que eu quero te dizer, se qualifique para esse tempo, se posicione para esse tempo, viva esse tempo. E algumas coisas que você pode ver no exemplo de Gideão. Quando Deus chama Gideão, ele rapidamente manifesta uma santa expectativa. Ele responde: mas aonde estão aqueles milagres, aqueles sinais de que tanto eu ouvi falar, que aconteceram na vida dos meus antepassados? Eu ouvi falar que o Senhor libertou o povo do Egito, e eu ouvi milagres, e eu ouvi coisas acontecer, eu ouvi coisas que aconteceram. E Gideão reivindicou isso, havia uma expectativa nele, ele aguardava por esse momento, ele esperava, ele sabia que podia acontecer coisas milagrosas, porque esse era o Deus que ele tinha ouvido falar. E é essa expectativa que você tem que guardar no seu coração, a expectativa de que Deus vai fazer, a expectativa de que o mover virá, a expectativa de que a glória de Deus vai descer. Essa é uma das características que te qualifica para estar inserido nesses dias de mover e de propósito. Você não pode ficar de fora, por isso cultive essa expectativa no coração. Sabe uma outra coisa que a gente vê em Gideão? A sua dependência de Deus. Ele reconheceu que ele não podia ir se Deus não estivesse com ele. Ele reconheceu, ele não disse eu não posso ir, ele disse: Senhor, eu sou o menor da minha tribo, a minha casa é menor, mais pobre, e eu sou o menor da minha casa, eu não tenho como ir. Essa é a minha posição, eu sou assim, eu reconheço quem eu sou, mas se o Senhor estiver comigo. E aí fala de uma outra característica: Gideão foi mais fundo para saber a direção de Deus. A Bíblia diz que pelo menos por 3 vezes ele pediu sinal de Deus para saber se era Deus que estava chamando ele, para ver se Deus é que estava no negócio. E a gente vive hoje uma geração muito rasa, superficial, que não depende de Deus para tomar suas decisões, que não depende de Deus para casar, para se relacionar, que não depende de Deus para escolher o seu curso na faculdade, que não depende de Deus para nada. Isso fala de que o mover de Deus precisa ser anunciado, aonde vai se ver um tempo, aonde jovens, adultos, pessoas vão depender de Deus para caminhar, vão depender de Deus, vão consultar o que Deus pensa, vão mais fundo, não vão se conformar com sinais superficiais, com coisas rasas, mas vão perguntar: Deus é o Senhor que está falando, Deus é o Senhor que está no negócio, Deus é o Senhor que está dizendo que é para fazer, Deus é isso que eu tenho que seguir, é esse o caminho. Deus vai te falar quando você for mais fundo, for buscar experiências mais profundas com Ele. Uma outra coisa que eu vejo na vida de Gideão, que fala a respeito desse tempo de mover, e fala a respeito de se qualificar, de se posicionar para estar inserido nele, é que Gideão foi alguém conhecido porque derrubou altares. Você sabe que altares de Gideão, a Bíblia fala que no livro de Juízes, no capítulo 6, no versículo 32, que Gideão foi até ameaçado de morte. Ali havia um homem que queria matá-lo, porque pela parte da noite ele resolveu derrubar os altares de Baal. E Baal, como era um deus reverenciado na época, muito reverenciado, Deus da fertilidade, Deus que quando a agricultura não estava boa, se cultuava e se oferecia sacrifícios a ele, era um Deus para todas as áreas da vida das pessoas. Baal ocupava esse lugar na vida das pessoas, e era o altar dele que estava ali. Muitas pessoas estão com o coração cheio de altares, são altares e mais altares, são coisas que têm ocupado a presença de Deus na vida das pessoas, é a glória de Deus sendo roubada, interferida. Existem outras coisas talvez ocupando o lugar de Deus na sua vida. A glória de Deus está sendo roubada por outras coisas que você está preso, que você reverencia, mesmo involuntariamente, talvez coisas que você ainda prioriza, que você ainda cultiva de uma maneira tão habitual e tão séria, que tem roubado o lugar de Deus. Não sei se são suas paixões, seus relacionamentos errados, suas escolhas erradas, não sei se são os seus sonhos, os seus próprios interesses, mas o fato é o seguinte, é que para fazer parte desse tempo de mover, e o mover de Deus é um tempo que anuncia uma geração que vai estar disponível a derrubar altares.
e a colocar Deus no centro da sua vida e anunciar que nada mais é importante a não ser a presença de Jesus. É um tempo que anuncia que a presença de Jesus é o que mais importa. São pessoas que vão se apaixonar, que vão viver um romance com Ele. E é nesse sentido que eu quero te chamar a atenção. Derrubar altares é uma outra coisa que fala a respeito desse tempo de mover. Altares vão cair, altares serão removidos e a glória de Deus será estabelecida. Nós teremos um tempo onde o Senhor será reverenciado. Mas a última coisa que eu vejo no chamado de Gideão, que fala a respeito do nosso chamado e desse tempo do mover de Deus para nós, de se qualificar para Ele, é uma geração, é um tempo que chama pessoas com uma atitude diferenciada. A Bíblia diz que quando Gideão foi preparar ali as pessoas, os homens, o exército que ia com ele para a guerra, para o combate, haviam muitos homens, mais de 30 mil, e logo rapidamente Deus mandou ele dizer: os covardes e medrosos voltem. E voltaram, e ficaram ali 10 mil homens. E Deus disse: ainda são muitos, porque se dessa forma Israel vencer, há quem ainda vá dizer que Israel venceu pela sua própria força. Então desçam os homens até ali as águas, e que eles estejam ali perto das águas, e nós vamos ali fazer um teste. Todo aquele que beber água de maneira normal, comum, separe para um lado, e aqueles que tomarem água como um cão toma, lambendo, esses você coloca para o outro lado. E a Bíblia diz que 300 homens lamberam água como um cão toma água. E foram esses que foram com Gideão. Homens com uma atitude diferenciada. Pessoas com uma postura diferenciada. O mover de Deus anuncia isso. Anuncia um tempo de entrega maior. Anuncia um tempo de reverência. Anuncia um tempo de uma geração que vai ter uma atitude diferenciada. De uma geração que vai reconhecer que Deus o chamou para ser um médico, para ser um advogado. E lá no seu local de emprego ou de estudo, ou no seu ambiente de família, vai ser um escravo de Deus, alguém que vai anunciar Jesus em tempo e fora de tempo. É uma geração com uma atitude diferenciada, e esse tempo de mover traz isso, traz uma postura diferenciada. Por isso eu quero te convidar para não tomar água como todo mundo toma, para não ser comum, para ser diferente, para ser alguém, enquanto todo mundo está aí, talvez trabalhando para Deus, ocupando um cargo na igreja e se acostumando, vivendo uma vida religiosa. Eu chamo você para se posicionar no reino, para liderar, para se apaixonar pelas pessoas que não conhecem Jesus, para dar a vida por elas, para morrer se for preciso. É um tempo diferente, é um tempo que nos exige uma postura diferenciada, um nível de entrega diferenciado, uma percepção diferenciada, um nível de iniciativa diferenciado, um nível de profundidade diferenciado, um nível de submissão diferenciado. É esse tempo que o mover de Deus anuncia, e é para isso que Deus nos chama, para termos uma postura diferente nesses dias. Não faça o seu jejum apenas um tempo sem comer, um tempo que você não separa-se para Deus, mas que você tenha uma postura diferenciada, que esses 21 dias de jejum, muito mais do que trazer conquistas pessoais ou conquistas de metas, que esses 21 dias de jejum mudem você, possam me mudar, possam nos mudar por dentro, porque é isso que o jejum faz de fato. Ele só serve para nós, para confrontar a nossa personalidade, pontos no nosso caráter que precisam mudar, atitudes na nossa liderança que precisam evoluir. Deus nos convida para que nesses 21 dias de jejum possamos sair de um nível que estamos para outro nível. E nessa semana nós estávamos orando por curas, por milagres, por sinais que Deus vai trazer sobre nós. Eu creio que na sua célula, na sua família, no seu ambiente de trabalho, na sua sala de aula, aonde você estiver, se você clamar por isso, pessoas vão te pedir para orar, pessoas vão ser curadas perto de você. Não despreze nenhuma oportunidade que Deus te der para pregar o Evangelho, para expulsar um demônio, para anunciar Jesus, para ministrar a cura, porque esses são dias em que uma geração está se qualificando para anunciar um mover e um avivamento que nunca jamais foi visto na nossa história. E eu te convido para fazer parte disso. Viva e experimente desse mover na sua vida. Que Deus te abençoe. Até a nossa conferência no dia 2 de novembro e no dia 3 nos workshops. Que você possa
ter vivido 21 dias que vão resultar em um final de 2012 e em um início de 2013 com você em um outro nível de liderança, experimentando coisas ainda maiores. Que Deus te abençoe e fique na paz.